E aí pessoal, eu aqui de novo para a gente continuar a nossa aula, completasse aí sobre radiciação. É o seguinte, eu ia colocar nessa aula mais coisa, mas vamos falar hoje só de propriedade de radiciação. Então, bora lá! Então tá aí, propriedade de radiciação. Antes de começar, eu só queria relembrar uma coisa que eu falei, se eu não me engano, na nossa aula 1 sobre radiciação, sobre esse assunto, que é raiz enésima, eu tô olhando pra cá, tá gente? Tô olhando pra isso daqui. Raiz enésima de A elevado a M é igual a A elevado à fração M sobre N, tá bem? Então, só lembrar, né? Quem tá na sombra vai pro sol, quem tá no sol vai pra sombra. É isso. Aí aqui do lado eu coloquei um exemplo, depois se você quiser pausar, você olha com calma. Mas aqui o 3 estava na sombra, foi pro sol, e o 2 estava no sol, foi pra sombra. Lembrando que quando não tem nada aqui, é um 2, beleza? Peraí só. Embaixo, quando a gente tem uma potenciação de uma potenciação, a gente multiplica esses expoentes, o expoente de dentro com o de fora, ou de fora com o de dentro, né? Como você acha melhor de pensar. Então aqui coloquei um exemplo, 3 elevado a 2, isso tudo elevado a 5 é igual a 3 elevado a 2 vezes 5, que é igual a 3 elevado a 10. Agora sim, vamos para as propriedades propriamente ditas. Propriedade número 1. Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Tá bem? Então ele está falando que você pode jogar um para dentro do outro. Lembrando que tem que ser o mesmo índice aqui dentro do radical. Então vamos lá, vamos de exemplo. Então raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 4 vezes 9. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Então eu estou falando o seguinte, se você fizer separado ou fizer aqui junto, o resultado tem que ser o mesmo. Então 4 vezes 9, 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Vamos fazer separado aqui para a gente ver se dá igual. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 3, 6. Não é igual a gente... Vamos fazer aqui na frente. 6, assim como a gente viu aqui, né? Mesmo resultado. Tudo certo? Aí o que acontece? Intuitivamente as pessoas tendem a extrapolar essa propriedade para o seguinte: será que raiz quadrada, raiz enésima, raiz enésima de A mais raiz enésima, vamos de novo, raiz enésima de A mais raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A mais B? Gente, quando você tiver esse tipo de dúvida, faz um teste, né? Vamos testar. Vamos pegar as mesmas raízes. Será que raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 4 mais 9? Vamos ver. O que você acha? Então, isso aqui vai dar raiz de 13. E aqui, ó. 2 mais 3. 2 mais 3... 5. Raiz quadrada de 13 é 5? Não. 5 vezes 5 não é 13. Então, isso daqui, ó, isso aqui é falso, tá? Isso aqui é falso. Então, se vocês tiverem dúvida, às vezes vocês já até passaram por isso, mas vocês não lembram. Então, vai lá e testa. Bora lá para nossa propriedade, a nossa próxima propriedade. Não, vamos não. Vamos falar de uma coisa aqui antes. Vamos usar essa propriedade para a gente resolver uma raiz aqui, ó. Então, vamos supor que eu quero resolver a raiz quadrada ainda de 8. Então, o que eu posso pensar o 8? O 8 eu posso pensar como 4 vezes 2, certo? Então, da mesma forma que eu apliquei a propriedade nesse sentido, né, da esquerda para a direita, eu posso aplicar da direita para a esquerda, né? Ele é simétrico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Da mesma forma que eu junto, eu posso separar. Então, fica raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Então, quanto que é raiz quadrada de 4? 2. E raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 mesmo. Então, fica 2 raiz de 2. Vocês entenderam isso? Uma outra coisa que eu quero mostrar é como que a gente pode pensar, às vezes até de um jeito mais rápido. Então, vamos lá. Eu quero fazer raiz cúbica de 8.000. Então, o que é raiz cúbica de 8.000? Raiz cúbica de 8 vezes
1000. Né? A gente sabe que 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Então, isso fica raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 1000. Então, vai ser 2 vezes 10, que é igual a 20. Tá certo? Então, 20 vezes 20 vezes 20, 8.000. Uma coisa diferente que eu quero mostrar para vocês aqui nessas propriedades é como que eu faço para jogar um número para dentro de uma raiz. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho 5 raiz de 2 e por algum motivo eu quero jogar esse 5 lá para dentro, que é debaixo da asa desse radical. Então, o que eu vou fazer? Eu elevo ele ao quadrado. Sacou isso? Porque se eu fizesse a raiz quadrada dele, ele sairia. Então eu jogo ele lá para dentro, elevando ao quadrado. Então isso dá raiz quadrada de 50, né? 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. Vamos mais um aqui. Eu quero jogar para dentro de uma raiz cúbica esse 3. Então eu tenho 3 vezes a raiz cúbica de 7. Então eu jogo ele lá para dentro, elevando ele ao cubo, vezes o 7. Só isso. Então isso dá raiz cúbica de 27 vezes 7. Que dá um número aí que eu não sei qual que é. Então só multiplicar. Beleza? A nossa propriedade número 2. Então eu tenho a raiz enésima de A, que por sua vez está elevado a M. Então isso é raiz enésima de A elevado ao M. Ou seja, esse M foi parar lá dentro. Gente, mas é meio óbvio. Vamos pegar alguns exemplos para a gente poder visualizar isso. Às vezes você pode falar, nossa, esse trem de MN, mas nem é difícil, tá? Às vezes quando não tem letra, quando não tem número, a gente fica assim meio, a gente estranha. Então, bora lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero mostrar usando a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Né? A raiz cúbica de 2, isso tudo elevado a 6. Então, aplicando a propriedade, isso é a raiz cúbica de 2 elevado a 6. O 2 elevado a 6 dentro da raiz. Tem várias formas de a gente poder enxergar isso. Uma delas é a gente pensar na propriedade anterior. Vamos olhar para isso aqui de um jeito um pouco diferente. Então, eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Gente, o que é raiz cúbica de 2 elevado a 6? É raiz cúbica, nossa, eu devia ter escolhido um número menor, de 2 vezes a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 vezes. Vocês entenderam, né? Então aqui tem 4. Ainda mais que eu estou pegando a mãe ainda no tablet. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pela propriedade que a gente acabou de ver, que é essa daqui, né? Raiz de A vezes B, raiz de A vezes raiz de B, raiz de A vezes raiz de B igual a A vezes B. Então isso aqui vai ser o que esses dois todos juntos dentro de uma raiz. Então tá aqui, ó. Então isso vai ser raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se eu não tiver errado a conta, é isso. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 6. Tá certo? Aí vocês lembram da propriedade que eu falei? Que quando a gente tem uma radiciação, então quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então como é que fica esse negócio? Vai ficar 2 elevado a 6 sobre 3, né? O 6 estava na sombra, foi para o sol. Então isso vai dar 2 elevado a 2, que é 4. Legal, né, gente? Gente, na prática, o que vocês sempre vão fazer? Na hora de resolver isso daqui, você simplesmente vai pegar o expoente do 2 e vai dividir com o índice do radical. Então, é isso. Nesse caso aqui dá 4. Deu para entender? Propriedade número 3 de radiciação. Raiz enésima de A sobre raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A sobre B. Gente, sempre precisa desse tipo de propriedade. Vocês têm que pensar que eu posso ir tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Dependendo do meu objetivo aí. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Joguei aqui para baixo. Raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. Então, isso vai ser raiz quadrada de 4 sobre 9. Agora, vamos olhar para cá. Quanto que dá isso daqui?
Em cima fica 2, embaixo fica 3. Então significa que 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 é igual a 2 vezes 2 sobre... Vocês lembram, né? Multiplicação de fração. O numerador vezes o numerador, o denominador vezes o denominador. Então 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Ou seja, é esse troço que está aqui dentro. Espero que tenha ficado claro. Como eu disse, eu posso fazer no outro sentido. Então, o nosso exemplo B, eu vou fazer o contrário. Então, raiz de 5 sobre 16 é igual a raiz de 5 sobre a raiz de 16. Raiz de 5 a gente não tem um valor exato, né? A gente não consegue. E raiz de 16 é 4. Então, essa aqui é a nossa resposta. Então, vamos para a nossa propriedade número 4. Eu tenho a raiz emésima. É assim que fala mesmo, tá, gente? Raiz emésima de raiz enésima, que é n, de A. Então, quando eu tenho isso, eu multiplico, eu faço raiz m n de A. Beleza? Depois a gente vai ver, a gente vai dar uma olhadinha no porquê disso. Mas vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Então, eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Lembrando, quando eu não coloco nada, eu tenho o número 2 aqui. Então, isso vai ser igual a raiz sexta. Vou fazer aqui 3 vezes 2 de 64. Então, a gente tem a raiz sexta de 64. Beleza? Então, só resolver, porque o número que vezes ele dá 64. Vamos pensar o seguinte, vamos olhar para cá. Vamos olhar de dentro para fora. Qual que é a raiz quadrada de 64? 16. Opa, 4, desculpa. Então, raiz cúbica... Oh, meu Deus, é 8, né? Então, vai ficar raiz cúbica de 8. E qual que é a raiz cúbica de 8? 2. Vocês entenderam isso? Então, quer dizer que esse resultado aqui tem que ser 2. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui. Vou pegar a calculadora. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5, 6, 64. Certinho. Voltando aqui, vamos para... Deixa eu ver. Já ia descumprir uma promessa. Então, o que eu ia mostrar para vocês é o seguinte. Pensa comigo aqui, ó. Como que eu chego nisso? Vamos pensar que eu tenho a raiz m, emésima, enésima. Isso aqui é só mais como curiosidade, tá, gente? Não precisa preocupar muito, não. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever assim, ó. Esse raiz emésima, vamos colocar que aqui está o A, raiz enésima de A elevado a 1. Então, esse 1... Ele é como se fosse o expoente da radiciação. Então, a gente vai ter raiz de índice n de A elevado a 1 sobre m. Tá vendo? Quem estava no Sol foi para a sombra. Quem estava na sombra foi para o Sol. Vou passar aqui para baixo. Então, a mesma coisa eu vou fazer dentro. Então, vai ficar raiz 1 sobre n elevado a 1 sobre m. Aí, vocês lembram? A gente multiplica. Então, vai ficar 1 sobre n vezes 1 sobre m. Em cima fica 1 vezes 1, né? Embaixo, n vezes m. Então, isso é A elevado a 1 sobre n vezes m. N, m. Aí a gente volta. Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. A gente não precisa desse 1. Chegamos à propriedade. Vamos fazer mais um exemplo aqui, para a gente ver se a gente entendeu. Então, a raiz quinta de raiz cúbica de 7. Então, isso vai ficar o quê? Raiz de índice 15 de 7. Essa é a resposta. Suave? A nossa quinta e última propriedade fala que se eu tenho uma raiz enésima de um A elevado a um M, isso é igual a raiz
de índice n vezes p de a elevado a n vezes p. Ficou meio confuso? Vamos de exemplo. Vamos supor então que eu tenho uma raiz cúbica de 8. 8 não. 8. 8. Pode ser 8. Então a gente pode imaginar que a gente tem isso. Por algum motivo, não sei por que diabos, eu resolvi que eu quero dobrar isso e isso. Eu quero dobrar os dois. Então vai ficar raiz de 3 vezes 2 aqui e raiz de 3 vezes 2 aqui. Então eu multipliquei dentro e fora. Então vai ficar raiz de índice 6 de 2. O motor chegou. Vocês entenderam isso? Então, raiz sexta de 64. O Adilson chegou aqui, vou pôr pra vocês ouvirem. Tá ronando. De 64. Beleza, é isso, gente. Vamos mais um exemplo, né? Porque esse aqui foi meio ruim. Vamos ver. Peraí, Então vamos pensar. Raiz quadrada de 8. 27. Pode ser? Então, o que é o 27? 27 é 3 ao cubo. Então a gente pode triplicar aqui dentro, aqui fora. Ou multiplicar por 5, vai. Então vai ficar raiz de índice 10 de 3 elevado a 6. Opa, de 3 elevado a 15. Vocês entenderam? O 2 aqui eu dobrei, eu multipliquei por 5, e o 3 aqui eu multipliquei por 5 também. Beleza, gente? Então é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre racionalização de denominador de fração, porque senão essa aula aqui vai ficar muito grande, né? Eu não queria nem que ela passasse muito de 15 minutos. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí. Se resolveu algum problema, coloca aí que se resolveu. Se curtir e compartilhar me ajuda bastante, tá certo? Então é isso, um abraço e até a próxima. Até um outro dia.